Agora a entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Hoje entrevisto o cientista político da Universidade de São Paulo, Glauco Pérez. Nós vamos conversar sobre a expectativa para o ano eleitoral de 2018. Muito obrigado, professor, por estar aqui no Jornal da Gazeta. Imagina, um prazer. Como é que o senhor está vendo esse cenário geral brasileiro no ano de eleição? O que vai acontecer? Bom, difícil dizer o que vai acontecer, mas um ano de eleição, essa eleição em particular é uma eleição de muita expectativa, né? De um lado a gente tem uma incerteza enorme sobre quem vão ser os candidatos, sobre quem ser... toda a previsão que se tinha antes, que vinha surgindo no cenário brasileiro de uma disputa que ficava sempre entre PT e PSDB, esse ano dificilmente vai acontecer assim, ou pelo menos novos participantes vão aparecer e vão mexer nesse equilíbrio, se é que ele vai existir, né? Se é que PT e PSDB vão conseguir protagonizar. E de outro lado a gente tem um final de governo muito conturbado, tentando implementar uma agenda muito antipopular e que vai gastar recursos que não tem para tentar fazer com que essa agenda aconteça. Para os candidatos, essa impopularidade das ações do governo Temer é boa, né? Porque o Temer está fazendo aquilo que nenhum eleito pelo voto direto faria, porque tudo que ele está fazendo tira voto. Isso é. Por outro lado, a gente precisa saber se precisa ser feito do jeito que ele está fazendo, né? Claro. Se as ações são essas. A questão maior é que se a popularidade dele é baixa, por outro lado, nenhum partido que faz parte do governo hoje vai conseguir capitalizar isso em votos depois. Então, eles estão sentindo... O PSDB é o grande exemplo, que não sabe se ficava no governo, se saía do governo, porque, de um lado, tem a máquina a favor, mas, do outro lado, tem a popularidade pesando, né? Então, isso atrapalha toda a construção do cenário político eleitoral. Uhum. Essa eleição de 2018 tem um cheiro de 1989, uma eleição em que estava tudo muito pulverizado, como agora. Não havia grandes lideranças nacionais expressivas. Foi eleito o governador de Alagoas. Sim, é mais parecido que as outras. Ou seja, a eleição de 2018 vai ser mais próxima de 89 do que as demais que a gente viu, do que as de 94 a 2016, 14. Isso porque exatamente porque PT e PSDB perderam a capacidade de serem os articuladores da direita e da esquerda, né, vamos dizer assim. Principalmente porque o sistema político brasileiro se organizava em torno do PT e o PT em torno do Lula. À medida em que PT e Lula foram se deteriorando, a imagem dos dois foi se tornando muito conturbada, o sistema político passa a ter que se organizar de um outro jeito. E o que a gente está vendo é uma tentativa de reorganização. Em 89, nesse sentido, era parecido. Mas me parece ser mais isso do que outra coisa, porque de outro lado a gente vai ter mais candidatos viáveis, muito provavelmente o segundo turno, o segundo candidato a passar, tem muita chance de passar com uma votação baixa, ou seja, ir para o segundo turno com 20% dos votos, uma coisa que a gente não viu. Então, nesse sentido, parece 89. De outro lado, é diferente de 89, porque em 89 você estava vendo as forças políticas se organizando pela primeira vez. Agora a gente tem um passado democrático conturbado e que vai afetar a todos do mesmo jeito. Uhum. A palavra da moda agora é polarização. A sociedade está muito polarizada, a política está muito polarizada, está tudo polarizado. Essa polarização vai se refletir na urna? Você acha que nós vamos escolher um candidato que seria mais à esquerda e um mais à direita para o segundo turno, ou isso deve convergir para um terceiro caminho? Olha, a chance da polarização nesses termos, de ter um candidato no aspecto mais da extrema esquerda ou mais da extrema direita, existe em maior grau nessa eleição do que nas anteriores. Ainda assim, a gente espera que isso não aconteça e também torce para que não aconteça. É de imaginar que um candidato como o Bolsonaro, por exemplo, passe a ter mais chance à medida que o Lula saia candidato e consiga uma votação ou uma intenção de voto expressiva. A rejeição do Lula, né? Acaba sendo um sinal trocado. Se o Lula não sai candidato, o Bolsonaro não tem chance nenhuma. Apesar que eu acho que ele não tem chance de jeito nenhum, nem com o Lula, nem sem o Lula. Mas eu espero que o resultado, e acredito que o resultado tende a caminhar para o centro. A gente, ao ver que essa vai ser a escolha, caminhe para o centro, né? Uhum. É interessante que no Brasil as eleições se dão sempre a partir da análise de uma pessoa. Fulano de tal. Nunca se fala em programa. Mas quando se fala numa candidatura de centro, que seria mais conciliadora, na verdade está se falando de programa político.
A ideia de um programa claro, de uma agenda clara, por exemplo, para a educação, para a saúde, ela é mais difícil, e isso não é só no Brasil. Assim, ela é mais difícil de ser transmitida, principalmente em sistemas presidencialistas, assim, de desassociar a figura da pessoa que vai ser o candidato a presidente de um programa de um partido. O que vinha acontecendo no Brasil, com essa imagem do PT e do PSDB muito claras, é que você associava um conjunto de valores e ideias à sigla do partido. Então, a Dilma vai ser eleita pelo PT e você já associar a ela uma imagem que o partido vinha carregando. Claro. O que aconteceu foi que agora isso se embaralhou, está muito deturpada a nossa percepção sobre essas coisas, você não sabe mais exatamente o que o PT representa, o que o PSDB representa. Então agora a escolha vai ser mais personificada ainda, né, do que vinha sendo. Agora vai ser um tanto pior, né, imagino. A ponto de um candidato como Luciano Huck, que não tem trajetória política nenhuma, tem uma intenção de voto alta. Porque, de fato, você está olhando para a pessoa, porque o sistema todo está muito nebuloso. Uma última pergunta. Quais serão os temas que elegerão um candidato? Quais serão os temas centrais dessas eleições? É difícil dizer, mas eu tenho certeza que passa por duas coisas. Uma é uma ideia de renovação, né? Quer dizer, se algum candidato que consiga transmitir essa imagem, ele vai ter bastante chance. Então, é onde o Luciano Huck entra. Né? Assim, a outra coisa é a perspectiva econômica. Um candidato que mostre que consegue ter um bom trânsito com o empresariado e consiga fazer com que a economia volte a crescer, volte a andar, e aí proporcionando às pessoas a expectativa de retorno do emprego, o retorno da renda delas todas. O novo e o bolso. Acho que sim. Tá bem. Muito obrigado pela entrevista. Imagina que é isso, um prazer.